Desenvolvimento da música vocal no decorrer da história da música ocidental. Este conteúdo do ciclo 1 achei super interessante e gostei muito dessa parte, pois ele mostra as principais formas da música vocal no decorrer de cada período e as principais formas também, as novas formas para o desenvolver do canto. Vamos iniciar aqui então com o período do Renascimento, que passa para o período Barroco. No Renascimento havia a polifonia, que eram várias vozes, cada uma sendo única, independentes e juntas, aquela coisa linda de antes, né, que pegou lá a igreja e tal, todo aquele desenrolar da história. E passou para o período Barroco, onde veio a monodia. Uma nova forma de composição, onde havia uma única voz aguda acompanhada por um baixo. Então, é dali que veio essa junção, algo mais do solista. Foi daqui, da monodia, que surgiu a ópera. A ópera era um momento único. A professora no vídeo falou assim que era como se fosse uma novela da época, onde todos se deslocavam para ir assistir, mas ela também iniciou com a questão das tragédias gregas. Então era algo que envolvia muito o sentir, a emoção, e como nós já sabemos, a ópera é de gênero teatral, onde há dança, atuação, ação, interpretação, música, cenário, bem envolvente. E vale ressaltar também que antes disso não havia uma escrita idiomática, ou seja, não tinha uma escrita para o canto e uma escrita para o instrumento. A escrita desse poderia ser cantada e a escrita para o cantor poderia ser tocada. E aí na ópera veio essa divisão, onde um era para o canto e outro era para o instrumental. Nessa época aqui da ópera, sabemos que iniciou mostrando as tragédias gregas, que depois foi passando para drama, amor, algo mais emocional, que teve como a influência da arte italiana, que foi citado no vídeo complementar sobre o bel canto. Bel canto, como o nome já diz, era um belo canto, vamos dizer assim. Era algo lindo, algo gostoso de se ouvir, mais leveza, uma perfeição no vocal, onde havia uma potência vocal, e ainda mais que as óperas eram feitas no teatro, um lugar de grande acústica, onde o cantor deveria ter aquela potência vocal para preencher o lugar, vamos dizer assim. Na ópera, depois do desenvolver, veio o canto recitativo, solistas recitativo e ário. O recitativo, como o próprio nome já diz, era um canto falado, certo? E o ário era já melodioso. O canto falado, normalmente no contar a história, e o canto ário mais naquelas partes dramáticas, né? Nas partes mais emocionantes, vamos dizer assim. Sem deixar passar também que houve o destaque dos cantores. Aqui eu gosto de voltar naquela parte onde os homens passaram lá no castrate, lá na igreja, onde eles eram castrados, certo? Para que não houvesse o desenvolvimento da voz e tal, para a questão de engrossar a voz, então todos continuavam com uma voz aguda, então eram aqueles homens grandões, fortes, que quando soltavam a voz era algo bem agudo. Então eles tinham aquela voz forte, com grande potência vocal, porém extremamente aguda. Esses cantores ganharam bastante destaque nessa época, atuando bastante na ópera. Com isso, foi se passando, como todos já sabem, a ópera é feita no teatro, onde tem uma grande acústica. Os cantores então deveriam ter uma potência vocal, um domínio sobre a voz, para que pudessem ecoar de forma forte, vou dizer forte, porém leve. Um som gostoso de se ouvir, como eu citei do bel canto, ali da arte italiana. Para isso, foi se desenvolvendo algumas formas, algumas técnicas vocal. Por exemplo, o vibrato, que veio a soar bastante nessa época. E ali, a partir desta época, no século XVII, foram se desenvolvendo os primeiros conceitos para a técnica vocal, que são desenvolvidos e que nós aprendemos nos próximos ciclos, e agora, hoje, não somente para os cantores, mas para todos.